E aí, gente? Meu nome é Clara. Meu nome é Amanda e esse é mais um episódio do Muita Coisa. No episódio de hoje, a gente decidiu trazer esse tópico porque é um tópico muito importante e que a gente sente que as pessoas falam sobre, mas não necessariamente da forma que deveria, porque eu acho que muita gente não tem noção da dimensão desse tópico. E a gente decidiu trazer os diferentes tipos de luto. Durante a nossa vida a gente já teve vários momentos de luto, até porque não tem como não ter. Uhum. A primeira mudança de escola, a primeira mudança de bairro, também é um tipo de luto. E não só, assim... Eu acho que luto se trata muito mais de o que eu vou fazer com essa memória que eu tenho hoje, com esse amor que eu tenho hoje, por uma pessoa que não tá mais na minha vida, que não tá mais entre nós, num lugar que é totalmente novo pra mim e todas as minhas memórias estão em outro lugar. Não é sobre morte, necessariamente. É justamente a parada que você falou sobre dimensão. Sim. Não tem só um tipo de luto. É. Pode ser também por carreira, que a gente tava conversando sobre. Então, assim, são vários aspectos que acabam tendo luto na nossa vida, que a gente acaba sentindo o luto. E é uma coisa que, assim, não tem como evitar, sabe? Uhum. Eu, particularmente, tive luto muito cedo na minha vida. Sim. O meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. Eu só tenho fotos dele, eu não me lembro dele, eu não me recordo dele. Sempre me falaram que eu era muito parecida com ele, fisicamente, enfim, no jeito de ser mesmo. Uhum. Minha mãe fala muito isso. E, assim, é um luto só. E depois eu senti esse mesmo luto, não. Esse luto que a gente tem em toda a vida, várias outras vezes. E não tem como evitar. Qual foi o seu luto, assim, mais marcante ou que... Foi o primeiro luto, assim, que você falou, nossa, ok, isso é luto. O primeiro luto que você sentiu. Cara, eu já passei por vários processos de luto. Muitas vezes eu só fui perceber que isso foi um processo de luto muito tempo depois de acontecer. E a maioria não foi por perda de pessoas, em questão de morte e tal. Porque geralmente a gente associa muito, né, o luto à morte. Pode ser de alguém ou pode ser um bichinho de estimação, alguma coisa assim. Mas o primeiro luto que eu lembro que eu passei, assim, foi quando a minha Dinda faleceu. Nesse caso, foi de morte, né? Mas, como eu falei, a maioria dos lutos que eu passei na minha vida não foram em relação à morte. Mas esse foi o primeiro que eu lembro, assim. Eu tinha, cara, uns 10 anos, foi em 2012. Então, eu ia fazer 11... Não, eu ia fazer 11 anos. E a minha Dinda, ela morava com a gente. Ela dormia no meu quarto comigo. Então, a gente era bem próxima, eu era bem apegada a ela. Só que, tipo, na época foi muito... Uma sensação muito esquisita, foi muito difícil de processar porque eu era muito novinha. Então, foi muito estranho. Ela faleceu por complicações de uma doença que ela já tinha. E foi por erro médico, inclusive. E eu acho que foi muito mais difícil superar esse luto justamente por causa do fato de ter sido um erro médico, sabe? Porque, enfim, eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, mas, tipo, foi muito difícil, muito mais difícil lidar com a questão da raiva por ter perdido ela por um erro médico, assim. Mas o primeiro luto que eu lembro de ter foi esse, assim. Eu acho que todo mundo sabe, né, que todo processo de luto, enfim, tem 5 etapas. Enfim, todo mundo passa por essa de raiva pra mim. Poxa, eu demorei muito pra passar nessa parte de raiva, porque, principalmente quando eu comecei, tópico sensível, quando eu comecei na catequese, porque eu falei, meu Deus, papai do céu, eu era muito nova, papai do céu tirou meu pai de mim, por quê? Não sei o quê, eu ficava com raiva de Deus por causa disso. Hoje eu não sou muito ligada, assim, à religião, mas a nenhuma religião, na verdade. E não acho que esse seja o motivo. Mas papo pra outro episódio. Papo pra outro episódio. Eu acho que é muito comum no luto a gente procurar alguém ou algo, ou tipo, pra botar culpa e descontar a raiva. É muito comum e Também. eu acho muito válido, sinceramente. Porque é um momento de sensibilidade mesmo da pessoa com as memórias. E também é porque
luto também é sobre a quebra de rotina. Seja da forma que for. Querendo ou não, uma coisa que tava ali sempre vai sair. E pra se acostumar de novo com essa rotina, é uma coisa pesada. Sim. Poxa, quando eu mudei de escola, eu fui pra outro bairro. Eu não conhecia ninguém. Eu fiquei, meu Deus. Eu tenho uma prima aqui que... Tudo bem, eu vou ver ela na escola, mas ela não é da minha turma. Eu vou ter que me virar sozinha. Eu tinha 9, 10 anos quando eu mudei. Eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer amigos assim do nada? Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu fiquei 3 anos no mesmo bairro, conhecendo as mesmas pessoas. Então, assim, são várias camadas de luto. Eu me lembro de quando o meu avô faleceu. Meus 2 avós já faleceram. Eu lembro do dia do momento que o primeiro faleceu. Foi meu avô paterno. E eu fiquei assim... Eu sabia o que estava acontecendo. Eu tinha 9 anos. Eu sabia o que estava acontecendo. Aquela movimentação era esquisita. Porque minhas avós eram vizinhas. Então, se tinha acontecido alguma coisa, a outra ia ajudar. Eu lembro exatamente do momento. De tão tensa que eu fiquei. Eu fiquei tipo... Ok, eu sei exatamente o que está acontecendo. É uma possibilidade. Então, eu vou tentar ficar o mais calma possível. Eu não era muito presente na vida desse avô. Mas eu senti, porque... Era uma das coisas que me ligavam ao meu pai. E eu ficava... Tipo, parecia que eu tava perdendo mais um pouquinho. E ainda assim, eu sei que eu não tô tão longe. Porque eu tenho a minha avó, eu tenho a minha família que me faz questão de me lembrar muito dele. Então eu sei que tá tudo bem, eu não perdi, assim. Não tá tão perdido. Mas foi um baque, eu tinha 9 anos. Eu não sabia como lidar. A mesma coisa foi com o meu avô materno. Ele morreu na pandemia. Ele não morreu de Covid, ele morreu de pneumonia. Só que como ele tava na CTI, deve ter dado alguma coisa. E eu lembro de quando eu fui na casa dele, pegar todas as coisas. E foi uma coisa assim, eu nunca tinha visto uma casa tão vazia, uma casa com tantas memórias, que eu não tinha o que fazer. Eu tinha tanto amor por esse avô que eu não sabia onde colocar. E aí eu acabei colocando na música, que foi quando eu comecei a escutar samba. E, enfim, era só... É uma coisa legal até hoje de lembrar e falar, tipo, ok, eu fiz o que eu podia, eu aproveitei o que eu podia com meu avô. Essa parada que você falou de quebra de rotina é muito real, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que particularmente tenho muito problema com quebra de rotina, principalmente por causa do autismo. Pra mim, qualquer mínima mudança que seja, já me deixa completamente fora do eixo. Então, tipo assim, pra mim, perder alguém ou ter que sair de algum lugar, enfim, meio que Mexe bastante, né? ter qualquer tipo de perda, assim, mexe muito mesmo. E o sentimento de luto é muito esquisito, porque você se sente, sei lá, cara, uma sensação muito estranha, porque, tipo, é muito bizarro você estar ali com alguém ou com algo, ou você frequentar um lugar todo dia e do nada isso acaba. Simplesmente do nada. É uma sensação muito estranha. Achar formas de lidar com isso, com essas mudanças, com essas perdas, né? É muito difícil, porque você fica, tipo... Tá, e agora? O que eu faço? É isso que você falou, que você via a casa vazia, cheia de memórias, eu não sabia, né? Tipo, é uma sensação muito, muito estranha. E, pra mim, eu tenho muita dificuldade de lidar com o luto. Muita. Independente do tipo de luto, pra mim, é algo que, tipo, me desbalanceia total. Assim, independente do tipo de luto que seja. Uma coisa que eu lembrei quando você falou sobre, enfim, tipos de luto que a gente não falou aqui ainda, foi na questão de amizade. O nosso primeiro trabalho junto, quando a gente se conheceu, foi por causa do seu TCC, do Lapso, que é justamente sobre isso. Exato. É justamente sobre luto. E eu posso ver esse curta, porra, a minha vida inteira. Eu sempre vou chorar. Exato. E muito. Exato. Porque eu acho que o que mais me quebra no curta foi justamente por causa dessa parada de memória. Eu vou tentar me lembrar de tudo, mas a questão é que eu não vou. As memórias vão se dissipando, querendo ou não. A gente
não tem como manter tanta informação na nossa cabeça. Não só pela geração, mas o corpo humano não consegue. Então, assim, toda vez que eu vejo aquilo, eu consigo ver todos os meus lutos e todas as lembranças boas que eu tive com pessoas tão legais que não estão hoje mais na minha vida. Sim. Não estão tão presentes quanto eu gostaria, também tem essa questão. E que, poxa, eu vou fazer o quê? Exato. Por isso que hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escrever. Tipo assim, de memórias que eu tenho que eu não quero esquecer de jeito nenhum. De coisas assim, de histórias mesmo, de situações engraçadas. Eu lembro que minha mãe fazia muito isso no Facebook, falando pérolas minhas. Aí, tipo assim, todo mês tem um negócio legal, engraçadinho pra eu poder lembrar. E eu fico muito feliz disso, porque eu não lembrava. A pérola era minha. Sim. Mas eu não lembrava. Então, eu sou muito apegada à memória. É até cômico, porque minha bisavó morreu com Alzheimer. A sua avó foi... Demência. Ok. Então, essa questão... Eu sou muito apegada à memória. Eu posso não ser apegada à pessoa. Mas eu sou muito apegada às histórias que a gente viveu, às situações que a gente passou, seja boa, seja ruim. Então, eu sou muito apegada nisso. Por mais que a pessoa não esteja aqui, eu sou muito apegada por todos os momentos bons que a gente teve. Sim. E eu acho que, mesmo que a pessoa tenha morrido, ou que não esteja mais presente, ou que tenha mudado de estado, que tenha mudado de país, sempre vai ficar comigo. E eu vou sempre ficar muito feliz de andar. Por mais que essa pessoa, enfim, possa não ser mais a minha melhor amiga hoje, entendeu? Sim. O Lapso é um dos meus projetos favoritos, assim, que eu já participei. E ficou muito linda, né? Sim, eu acho que vai ser pra sempre, independente do que eu trabalhar, onde eu possa estar trabalhando em Hollywood, mano, se Deus quiser. E o Lapso vai continuar ali na minha lista de projetos favoritos. Ele foi o meu TCC da faculdade. Ele é um projeto, é um curta-metragem sobre um homem que recebe uma ligação de madrugada de uma amiga muito antiga. Tipo assim, não diz no roteiro, mas fica subentendido que um dos amigos dele de infância faleceu. E ele fica completamente, abalado, né? E aí começam a vir, lapsos de memórias da época que ele, ficava com os amigos dele, da casa antiga dele, basicamente da infância dele. E é um curta que fala sobre nostalgia, sobre luto e justamente sobre você querer voltar num tempo que já passou e que não vai voltar mais, sabe? Você sentir falta de uma época que você... Não pode mais recuperar. E que talvez você poderia ter aproveitado mais. Esse também é um tipo de luto que me pega muito às vezes. A sensação de que eu perdi certas oportunidades, eu não ter aproveitado certos momentos que eu poderia, né, ter aproveitado. E é um curta lindo. E ele, assim, eu também choro toda vez que eu... Eu choro muito toda vez que eu vejo. E, eu me identifiquei muito Não tem como não se identificar, entendeu? Sim. Porra, todo mundo já passou por um processo de luto. Eu acho que essa questão de serem pessoas mais novas já pega muito mais, porque, poxa... Sim. Ninguém consegue ficar com o mesmo amigo desde o primeiro ano do ensino médio. Não. Ensino médio não, do ensino fundamental. Sim. Cara, a parte que mais me pegou foi a parte da mudança dele, que ele se muda uma hora. Não vou dar muito spoiler, mas, a gente pode até botar o link pra vocês assistirem na descrição. Tá no YouTube? Tá no YouTube. E ele, em 2000, eu cresci a minha vida inteira na Zona Sul aqui do Rio. Eu morava na Lagoa. E eu estudava na Zona Sul, a minha vida toda foi na Zona Sul, até os meus 16 anos de idade. E aí eu me mudei pra bem longe da Zona Sul. E aí acabou que eu tive que mudar, né, de bairro, de escola. Eu acho que, sinceramente, esse foi um dos processos de luto mais difíceis, se não o mais difícil, que eu já passei, assim. Porque eu cresci numa realidade tanto... uma realidade, física, né, assim, quanto financeira e de amizade, enfim, de vida no geral. E aí eu fui pra outra completamente diferente e pra mim demorou muito pra eu me acostumar com o lugar novo, escola nova, pessoas novas. No início foi muito difícil pra mim. Eu realmente, na época, eu sentia que eu tava num processo de luto mesmo. Porque eu me afastei dos meus amigos da escola. Depois eu fui ver que foi uma bênção, porque por mais que eu gostasse muito desses amigos,
se eles fossem amigos de verdade, sinceramente, eu ia acabar, tipo, a amizade não ia acabar, porque eu me mudei pra, tipo, 40 minutos mais longe, não pra, sei lá, São Paulo ou outro país. Então, tipo assim, no final foi uma bênção. Hoje em dia eu vejo que foi muito bom eu ter me mudado, eu sou muito feliz onde eu moro agora, mas na época foi um processo de luto muito difícil, porque foi uma quebra de rotina e eu perdi muita gente, eu me afastei de muita gente, saí do lugar onde eu tava confortável. Então, assim, quando eu vi o lapso, quando a gente estava produzindo e depois quando estava pronto, quando eu vi a parte da mudança dele, né, que ele tem que se mudar para outro lugar, eu fiquei tipo, caraca, mano, sou eu já passei por isso, tipo, é realmente muito dolorido, assim, você ter que, sabe, essa sensação de perda, essa sensação de... Abandono. Exato. Parece que você tá abandonando os seus amigos, e não é isso. Às vezes Ou, você só precisa tipo, ir. ou você tá abandonando, ou, tipo, eu me sentia entre, tipo, estar abandonando e estar sendo abandonada. Essa parada de mudança, de abandono e abandonada, de se sentir abandonada, também é uma parada que a gente pode ver em questão de relacionamento amoroso, não só como amizade. Por mais que amizade e, enfim, mudanças de bairro, mudanças de casa sejam mais fáceis de acontecer do que de relacionamento, creio eu, na minha vida, na minha experiência. Eu acho que a questão de término de relacionamento amoroso é muito mais difícil depois. Depois, tudo bem, o término de um relacionamento pode até ser fácil. A parada é como você vai se relacionar depois com outra pessoa. Porque você vai ter que ressignificar um monte de coisa. Essa parada de ressignificar as coisas é difícil, porque por um período você vai ficar lembrando de outra pessoa e que você não quer lembrar. Às vezes é doloroso, às vezes pode ser que você tenha terminado, pode ser que a outra pessoa tenha terminado, e sempre vai ser meio doloroso, a não ser que tenha sido uma bênção. É difícil só enfim, não lembrar. É essa questão, a gente volta de novo pra questão de memória, de lembranças. Cara, E é sempre meio dolorido, então não tem como. É aceitar a dor e falar, ok, tenho isso, tenho que sentir. Cara, pra mim a parte mais difícil num luto de fim de relacionamento é novamente, a questão da rotina. Porque me adaptar a uma nova rotina tipo, pra mim é assustador. Um exemplo, no meu penúltimo relacionamento, foi um relacionamento que eu que terminei, porque pra mim não estava mais dando certo. E foi uma decisão que eu tive e que eu estava certa de que era isso que eu queria. Mas depois que a gente terminou, eu fiquei muito, muito, muito mal. Mas não por questão de, tipo, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter terminado, ou algo do tipo. Foi por questão de rotina, porque eu passei 1 ano e meio com essa pessoa e eu tinha toda uma rotina com essa pessoa. Estruturada já, né? Falava com ela todo dia, todos os meus fins de semana era eu com essa pessoa. Tipo assim, eu tenho um problema que quando eu tô em relacionamento, isso é algo que eu estou trabalhando em mim, que eu já melhorei um pouquinho, mas a gente vai melhorando aos poucos, que é quando eu tô num relacionamento, eu vivo a vida da pessoa, sabe? Eu esqueço um pouco da minha vida e vivo a vida da pessoa. Então, tipo assim, a minha rotina era muito voltada pra ele. Então, quando o nosso relacionamento acabou, eu fiquei um caco. Não porque, eu sentia falta dele, ou porque, eu ainda gostava dele, porque realmente não estava dando certo e não ia dar certo. Mas porque eu estava num processo de luto ali por aquela rotina e por ter que me reinventar, sabe? Reinventar as coisas, por exemplo, meu fim de semana, enfim, tudo que envolvia ali, né, a dinâmica do relacionamento, eu ia ter que reinventar. Fosse sozinha ou com outra pessoa. Porque você disponibilizava tanto tempo pra essa pessoa que foi difícil de colocar pra outra atividade. Sim. Ou focar mais em você. Isso. E tipo assim, depois, quando isso aconteceu, quando a gente terminou e eu passei por esse processo de me readaptar e ter todo esse processo de luto por um relacionamento que eu terminei, eu percebi que eu já tinha passado por isso antes com outros relacionamentos que eu terminei porque não iam dar certo, mas eu tive muita dificuldade de me readaptar à rotina, de voltar, de tipo, realmente
achar uma rotina diferente. E eu passava por esse processo de luto mesmo, de perda, toda vez. Mesmo sendo eu que, tipo, terminou os relacionamentos. Então, tipo assim, isso é uma parada que eu tenho que trabalhar muito em mim, porque realmente me afeta muito. Eu realmente me sinto abandonada. Mesmo, tipo, quando eu termino o relacionamento, sabe? Quando a gente fala de luto, a gente também tem que falar de escala, porque pode ser de uma pessoa, de duas pessoas, que assim, que estão sofrendo luto, que eu quero dizer. E pessoas que estão, enfim, morrendo em grande escala. Na pandemia, foi uma situação de que, poxa, o mundo todo tava de luto, basicamente, né? O tempo inteiro tinha alguém que você conhecia que tava ali, né, acabando morrendo. E não é uma coisa fácil de controlar. Controlar que eu digo de conscientizar todo mundo de que acontece. É até meio feio falar que o luto acontece. Todo mundo vai passar por luto, pelo menos alguma vez na vida. Justamente pelo que eu falei. Tem vários tipos de luto. Como que você acha que é a melhor maneira de lidar com o luto coletivo? Porque, assim, é muito foda. Tipo assim, você vê uma família que tá muito triste porque uma pessoa acabou falecendo. Como é que você acha que dá pra gente lidar com esse luto coletivo? Cara, tipo assim, eu sinceramente acho que lidar com o luto coletivo é muito mais difícil do que lidar com o luto, tipo, quando só você está de luto. Porque, tipo, por exemplo, recentemente meu cachorro faleceu. E, tipo assim, ele já era velho, já tava com 16 anos. Só que ele ficou doente do nada. Tipo, ele tava em perfeito estado. Tipo assim, de vez em quando ele tinha uns probleminha na coluna, assim, mas nada demais. No geral, ele tava num perfeito estado. E ele ficou doente do nada. E, tipo, os médicos falaram que era só uma gastrite. E aí, tipo, em menos de uma semana, ele ficou completamente fodido e faleceu. O fato de, tipo assim, a minha família inteira ter ficado de luto tornou tudo muito mais difícil, porque além de você tá vivendo o seu luto, você ainda fica mal por ver a sua família, os seus amigos, ou enfim, no meu caso, minha família, né? Eu fiquei muito mal de ver a minha família triste, principalmente a minha mãe, que era muito apegada a ele. Eu acho que de todo mundo da família, ela era a pessoa que era mais apegada a esse cachorro e o cachorro apegado a ela, sabe? E me doía, ainda dói, né? Muito o coração de ver a minha mãe triste por causa do cachorro, por causa dessa perda, né? Ele tava com a gente há 16 anos, então, tipo assim, é muito estranho. Até agora tá sendo... Isso tem, tipo, quase um mês que ele faleceu. Ainda é muito estranho a gente tá aqui em casa sem ele. Ele latia pra cacete. O cachorro que latia, meu Deus do céu. Tem vídeo dele latindo. Sim, tipo, ele latia muito. E a casa estar no silêncio, agora só ter o miado da gata, sabe? É muito estranho. Eu acho que a melhor forma de lidar com o luto coletivo é o grupo se apoiar, sabe? A gente tá disponível um pro outro, né? Pra se ajudar, pra se apoiar. Tipo, várias vezes eu me juntei ali com a minha mãe e a gente chorou junta, sabe? Nos momentos que batia ou bate a saudade do cachorro, ela vem até mim ou eu vou até ela, sabe? Por exemplo, eu falei que o luto coletivo é muito difícil por eu ver a minha mãe mal e, enfim, os meus outros familiares mal e tal. Cara, quando eu que achei o cachorro, eu que levei ele no veterinário quando ele faleceu, tipo, eu tava só eu e meu pai. Eu que tive que ligar pra todo mundo pra avisar. E, tipo assim, foi muito difícil pra mim ter que ligar pra todo mundo e avisar. E, tipo assim, quando aconteceu, quando eu tava lá no veterinário com meu pai, a minha mãe tava no trabalho e meu irmão tava na faculdade. Eu fui embora antes deles chegarem no veterinário pra se despedir dele, porque eu sabia que eu não ia aguentar ver a reação deles com o cachorro, sabe? Eu falei, cara, eu vou embora, porque eu me despedi dele e falei, vou embora, porque eu não ia aguentar ver a reação deles com o cachorro, sabe? Porque é o que eu falei, dói muito ver essas pessoas que eu amo sofrendo, né? Então, assim, cara, essa questão do luto coletivo, pra mim, é muito mais difícil do que um luto, tipo, você sozinho, assim. Eu vou puxar um luto que é pesado. Eu acho que é o mais doloroso, porque é
antecipatório. Ah. É um antecipatório. Porque na minha família também era um luto coletivo. Era um luto coletivo de todo mundo vendo minha bisa envelhecendo. Ficar com os ossos fracos, cair, se machucar. Ela tinha Alzheimer, ela já não lembrava de todo mundo. Ela chegou a não lembrar dos filhos que não moravam perto, que não estavam sempre ali. E, enfim, ela só foi envelhecendo. Eu lembro, eu era bem novinha. E aí acabava sendo uma coisa muito triste, porque eu sabia que ela ia uma hora. E eu via a minha avó e minha tia-avó, que ficavam mais no cuidado com ela, eu via elas, assim, entendendo que tava chegando a hora, que tava ficando cada vez mais difícil. Não só de cuidar, mas de entender do que ela precisava ali na hora. De sair de casa com ela também era uma coisa muito difícil. Então acabava sendo uma coisa... Poxa, tava todo mundo vendo que estava chegando ao fim. E ela viveu muito bem até o Alzheimer chegar. Ela conversava com todo mundo, era sempre uma... Eu lembro vividamente das festas que tinham na casa da minha avó, e que ela sempre estava conversando com todo mundo, sempre estava, assim, muito feliz. E todo mundo descrevia ela como uma pessoa muito feliz, de uma pessoa muito conversadeira, muito animada. E ela foi assim até onde ela pôde. Eu acho que o que mais pegou foi com a minha mãe. Minha mãe passou por muitos lutos pesados, assim. A minha bisavó faleceu, a avó dela faleceu no dia do aniversário dela. Entendeu? Então, assim, não foi uma coisa fácil. Porque, poxa, no dia... foi foda. Eu lembro de estar todo mundo no hospital. Ela tava no UTI e ela tinha caído. E foi uma parada muito pesada, assim, pra minha mãe, porque, enfim, por mais que... Porque ninguém se acostuma com o luto, né? Essa é a questão. Não importa quantas vezes a gente passe. Vai sempre... Vai sempre doer muito. Sim, vai sempre doer muito. Vai sempre ser muito, muito difícil. Esse negócio que você falou que você tem com a sua mãe de se apoiar, principalmente agora por causa do cachorro, foi algo que aconteceu comigo e com minha mãe. Porque foi com meu pai, foi... Pelo menos quando eu criei noção, né, sobre a situação do meu pai. E foi com meu avô, foi, enfim, com a minha bisavó. Eu sempre estive muito, muito do lado da minha mãe, eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Então eu meio que sofri tudo junto com ela. Então eu sempre soube decifrar como ela estava se sentindo. Sempre soube quando ela queria chorar, mas não podia, sabe? Quando a rotina não deixava. E esse negócio do antecipatório é muito ruim, porque você... É um luto que você tá vivendo antes de acontecer. Por mais que você sabe que vai acontecer, mas você tá vivendo antes, numa esperança de que ou doa menos na hora que realmente acontecer, ou que é só a aceitação vindo antes. Você acha que esse luto antecipatório, você acha que ameniza um pouco quando de fato acontece? Eu acho que sempre vai doer muito. Eu acho que o antecipatório, ele faz você superar um pouquinho mais rápido. Mas vai doer do mesmo criar jeito. uma casca, né? Porque, poxa, eu já sofri tanto tempo por isso e eu sei que vai acontecer. Na hora que acontecer, eu vou falar, ok. Realmente era o esperado. Mas vai doer do mesmo jeito. Eu passei por esse luto antecipatório com a minha avó, que ela teve demência e teve depressão. E, tipo assim, a minha família quase toda mora em Salvador, a minha família é do Nordeste, só que meus pais vieram pra cá, pro Rio. E, tipo assim, eu não tenho muito contato, eu tinha mais quando eu era mais nova, de ir pra lá todo ano, lá pra Salvador. Mas, no geral, eu não tenho muito contato, assim, físico mesmo com a minha família, tirando meus pais, por eles morarem longe. Então, tipo assim, a minha avó já não era uma pessoa que tava na minha rotina, mas, obviamente, era uma pessoa muito importante pra mim. Tipo assim, ela não era uma pessoa que tava na minha rotina, sabe? Mas, mesmo assim, foi muito difícil, porque eu amava muito ela. E eu não lembro exatamente quando ela começou a desenvolver a demência, mas eu lembro que em 2018... Não, final de 2019, se eu não me engano,
A última vez que eu falei com ela, que eu lembro de ter realmente falado com ela, foi em 2019. Era meu aniversário, eu estava fazendo 18 anos. E ela me ligou e perguntou pra mim se eu estava fazendo 14 anos. E aí foi naquele momento que eu percebi, tipo, cara, estou perdendo a minha avó. E desde então já começou um processo ali de, sabe, já tentar meio que me preparar pra o pior, Pro sabe? que vinha. Ela até que durou ainda um tempo. Ela faleceu em 2022. Ela teve um AVC e faleceu, infelizmente. Mas ela já tava com 90 anos também. Caraca. Ela persistiu, Persistiu. mano. Ela era muito forte. Minha avó era uma mulher muito forte. E ela persistiu bastante. E, tipo assim, quando ela faleceu foi um baque. Mas eu já meio que tava me preparando. Além do fato de que ela não era uma pessoa que eu convivia. E que eu já não falava há um tempo. Porque, tipo assim, no final da vida dela, quando ela teve esse AVC... meu pai foi pra Salvador e tal, meus tios se reuniram, enfim. E ela não... Teve um momento ali que ela não reconheceu o meu pai. Ela teve, sabe, tiveram momentos assim. Isso dá pra caralho. E isso é muito dolorido. Imagino que pro meu pai deve ter sido muito difícil. Então, tipo assim, quando ela faleceu, eu obviamente fiquei bem mal. Eu lembro que eu não tava nem aqui, eu tava nos Estados Unidos, eu tava num programa de intercâmbio que eu tava fazendo, que eu tava trabalhando lá fora. E eu fui recebendo as notícias por telefone pelo meu pai. Inclusive, eu sonhei com ela quando ela morreu. Eu descobri que ela morreu. Tipo, eu não sei Por sonho. eu não. Mas eu descobri que a minha avó faleceu através de um sonho, basicamente. Tipo, porque no dia que ela faleceu, eu sonhei com ela. E aí eu acordei no momento, eu já sabia. Mas, tipo assim, obviamente, como eu falei, foi difícil, mas por eu ter me preparado já por um bom tempo e também por não ter convivido tanto com ela, assim. Não mexeu tanto na sua rotina, né? Tipo, a mesma coisa foi com as minhas outras avós e tal, tias avós, enfim, porque eu sou meio afastada da minha família, que mora lá em Salvador. Então, tipo assim, não mudou muito a rotina, mas é uma parada que, pô, até hoje, de vez em quando, eu vejo uma senhorinha na rua e eu falo, tipo, caraca, que saudade da minha avó, sabe? Sim. Ela era uma pessoa que unia muito a família. Tanto que eu não lembro a última vez que eu fui pra Salvador, sinceramente, porque, tipo, ela era o que, tipo assim... Fazia todo mundo se juntar pra prestigiar a se vida juntar, dela tipo, também. tipo, presencialmente, assim, porque, tipo, minha família, tem o grupo lá da família, todo mundo se fala sempre e tal, mais os tios do que os filhos, né? Sim. Mas, tipo assim, ela era o que juntava geral presencialmente, assim, na minha opinião. E aí agora deu uma afastada. Na minha família também era minha bisavó. Então, Nossa, fala de novo, eu quase morri agora. na minha família também era minha bisavó. Sempre tinha alguma festa, alguma comemoração. Ela sempre tava lá, sempre conectava tudo. Conectava todo mundo. Fazia essa ligação da família. E eu acho que isso se perdeu um pouco. E tende a se perder. Eu lembro do aniversário de 80 anos dela. A gente foi pra um resort, a família inteira foi pro resort. Tipo assim, foi bizarro de legal. Só que foi muitos anos atrás. Ela faleceu com 90 também, a minha bisa. E, poxa, tava todo mundo convivendo, todo mundo cantando, todo mundo feliz, todo mundo... Enfim, isso sempre foi... Enfim, a música sempre foi muito presente na minha família. E isso meio que foi sendo cada vez mais raro. E é o caminho que tá se levando, por mais que eu não goste. Todos os meus primos a gente se fala, né? O que a rotina permite. De vez em quando tem uma festa de família e não sei o quê. Mas se perdeu muito depois que minha bisavó foi. Saindo um pouco dessa parte de morte, uma coisa que veio na minha cabeça agora. Você já sentiu luto por uma versão antiga sua? Ou uma versão sua que você poderia ter sido, mas não é por algum motivo? Caralho, que perguntão. Perguntona, nossa. Ok, calma. Eu acho que eu sofri o luto de uma Amanda que as pessoas à minha volta tinham esperado e da Amanda que eu sou. Eu não sou a Amanda que todo mundo espera. Eu sou eu. Eu tento, pelo menos, né? Não me moldar o que todo mundo quer, até porque eu não tenho como fazer isso. Não tenho como agradar todo mundo. Mas quando eu era mais nova, eu tinha essa
maluquice de querer agradar todo mundo e achar que eu tinha que ser o que todo mundo queria que eu fosse. Não é assim. Não é assim. Exato. E eu ficava nessa de não, eu tenho que ser a melhor aluna, eu tenho que ser muito carinhosa, eu tenho que ser muito boa, eu tenho que ser incrível em tudo que eu faço. E não é assim. Eu posso ser medíocre em várias coisas. Não que eu goste de ser medíocre em várias coisas. Mas tá tudo bem ser Tá, medíocre. tá tudo bem. É aceitar como eu sou, não... Enfim. Também não é falar, eu não quero melhorar. Eu sempre quero melhorar. Só que tem coisa que não dá pra melhorar. Tipo, em química. Pô, eu nunca vou melhorar em química. Não tem porquê, né? Pra quê? Não, então... É porque era uma questão de escola. Era mais presente isso quando se tratava de escola. Eu tinha muito em mente de que eu tinha que ser boa em todas as matérias, não sei o que eu tinha que ser uma CDF. E eu não precisava, eu só precisava passar de ano, entendeu? Era só isso. E eu carrego isso até hoje, na verdade. Eu sei que as pessoas esperam uma coisa de mim e eu não entrego sempre o que elas esperam, o que elas têm como expectativa de mim. E eu acho que isso, no geral, assim, não é nem eu como pessoa no ramo familiar e no ramo acadêmico. Sobre relacionamento mesmo. Às vezes, poxa, eu tenho um limite, a pessoa quer ultrapassar esse limite e eu não deixo. E aí, tem gente que fica ou muito incrédula com isso, ou muito assim, nossa, eu não sabia, não pensava que você era assim. Porra, se eu falei não, é não, caralho. Exato. Eu, hein? Mas foi uma coisa que eu aprendi com o tempo e que eu sou muito feliz hoje por... Eu me sinto contente com a pessoa que eu sou hoje. Claro que eu nunca vou estar 100% satisfeita, porque eu sempre quero ser melhor. Mas não é uma coisa que eu, nossa, eu vou me matar porque eu não sou o suficiente. Meu Deus, acabou o mundo. Enfim, eu não sou assim. Eu acho que sempre dá pra melhorar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. E é uma coisa que eu carrego assim pra minha vida, porque eu já me julguei muito. Eu já tive o luto. É porque, poxa, a vida que eu quero sempre vai custar a minha vida que eu tenho. Se eu quero mudar de vida, eu vou ter que mudar de rotina, mudar as minhas ações, mudar tudo. E é um processo, não é de uma hora pra outra que você vai ficar super bombada, não é de uma hora pra outra que você vai ter a melhor carreira do mundo. Não é assim, é um processo. Tudo leva tempo. E isso mata. É porque quando a gente tá no desespero, a gente sempre quer uma coisa muito imediata. E às vezes não vai ter essa coisa imediata. Sim. É um processo. Sim. Então, cara, eu vivo um constante luto pela pessoa que eu já fui e pela pessoa que eu poderia ter sido, se não fosse pelos meus problemas mentais. Cara, tipo assim, quando eu falo da pessoa que eu já fui uma pessoa muito mais cheia de vida, muito mais feliz, muito mais animada, muito mais motivada. Eu já tive fases da minha vida onde eu estive, tipo, onde eu era muito mais feliz e, sei lá, onde eu tava muito mais satisfeita comigo mesma. Então, eu sinto esse luto por ter perdido isso. E também a questão de que eu sei que se eu não tivesse tantas questões mentais, eu sei que eu seria muito mais feliz e muito melhor do que eu sou hoje. Você teria muito mais energia. Cara, porque, tipo assim, eu tenho toda a cartela do bingo, né? De transtornos mentais. E cada um tira um pouco, tira um pedaço de mim, né? Tipo assim, cada um dificulta um pouco alguma coisa. Tem o autismo, tem o TDAH, tem a bipolaridade. Junto com a bipolaridade vem a depressão e não sei o quê. E eu sinto que se não fosse por isso, se não fosse por tantos empecilhos, eu sei que, tipo, eu tenho a noção de que pra uma pessoa tão fodida da cabeça, eu tô bem. Você tá bem. Eu estou bem, porque tem gente com muito menos problema do que eu e tá muito mais na merda. Eu sou uma pessoa que eu me empurro muito pra fazer as coisas, mesmo não querendo fazer. Eu me empurro muito pra simplesmente viver e tentar ser o mais ativo possível. Então, tipo assim, eu reconheço isso em mim, mas eu gostaria de ser melhor. E eu sei que, tipo assim, não é só as questões mentais que impedem, mas elas são um grande empecilho. Então eu vivo num luto constante, tipo, pela pessoa que eu poderia ser, que eu poderia ter sido
Se você tivesse tratamento antes. Pra não ter desenvolvido as coisas sim. que foram desenvolvidas. Você falou uma coisa muito importante. Se eu tivesse começado o tratamento antes, as coisas hoje provavelmente seriam muito, muito, muito diferentes. Então, existe a relação do luto com isso também. Mas, mesmo em meio ao meu tratamento, assim, eu sei que se não fosse por essas questões, eu não posso falar, tipo, poderia ser melhor, mas eu com certeza estaria crescendo mais e vivendo mais e seria muito mais feliz. Então, é muito difícil você conviver com esse tipo de luto, porque, tipo assim, você sabe que, principalmente quando você tá fazendo tudo que você pode fazer, tudo a que gente tá sempre vai se culpar também, né? tipo, no momento eu estou fazendo tudo no meu alcance. Eu tô tomando remédio, eu tô fazendo terapia, eu me exercito regularmente, eu como de forma equilibrada, eu socializo o máximo que eu posso. Eu, tipo, tenho os meus projetos, vou pra faculdade. Eu tô literalmente fazendo tudo que eu posso fazer. Tipo, eu tô tratando comorbidades, tipo qualquer... Sabe, eu tô fazendo tudo. E mesmo assim ainda não é suficiente. Então, tipo, é muito difícil você lidar com esse luto, sabe? É porque é um luto de uma forma mais de decepção. Sim. De que você tinha esperança para aquilo funcionar da maneira que a gente sempre planejou e só não segue os planos. E tá tudo bem. Uma hora vai dar tudo certo, o que certo for. Eu acho que é importante a gente reforçar a ideia de que o luto é um processo natural, que todo mundo vai viver isso. Sim. É impossível você não viver luto, a não ser que você seja um psicopata. Independente do tipo de luto que seja, todo mundo já viveu, vai viver. E cada um processa de um jeito diferente. Sim. O que é um pouco perigoso, às vezes as pessoas só não processam e acham que estão processando. Processe, sinta seus sentimentos, é bom, é importante. Cara, não fique... Eu sei que negação faz parte do processo de luto. Mas uma hora você vai ter aceitação, que é, tipo, a última etapa. Sinta o que você tem que sentir. Eu sei que é assustador, eu sei que dói. Mas assim, sinta o que você tem que sentir. Se Chorar deixe faz sentir. bem, alivia também. Cara, viva o seu processo de luto, sabe? Por mais difícil, por mais complicado que seja. Porque o quão cedo você lidar com isso, melhor, sabe? Tipo, quando o meu cachorro faleceu, eu já estou num momento complicado, que eu estou muito sensível. Então, obviamente, me baqueou muito, assim, né? Muito mais do que normalmente seria. Justamente por eu estar mais frágil. Mas, cara, eu me deixei, tipo assim, me deixei sentir, sabe? Me deixei, por exemplo, no dia seguinte, eu tenho 2 mecanismos de coping que, tipo assim, em excesso não são saudáveis, mas que realmente quando eu tô muito, muito mal, são coisas que me distraem, coisas que me confortam, que é comprar e comer. E aí, cara, no dia seguinte que meu cachorro faleceu, eu falei, cara, eu vou pro shopping, eu vou me dar um dia de princesa, porque foda-se, eu quero me deixar sentir, eu quero, sabe, me mimar, entendeu? Então eu fui no shopping, comprei algumas coisas, comi um negocinho gostoso. E foi isso, voltei pra casa. Passou o sentimento de dor? Não, mas eu pelo menos me distraí, tirei um pouco a cabeça, sabe? Então, se cuide, sabe? Faça atividades que te conforte e viva esse luto, sabe? Eu acho que é muito importante ressaltar que... Eu já falei isso. O ideal também pra mim é até meio foda falar isso, porque parece papo de coaching. Mas... Dependendo da situação, se dá um limite de luto. De luto que eu digo... Luto não passa de uma hora pra outra, eu entendo isso. Mas, por exemplo, você tá... acho que é o mais comum. Término de relacionamento. E você tá chorando horrores, você não sai da sua cama e não sei o que. Põe um prazo, porque a sua vida não pode parar por causa disso. Tipo, eu acho que tipo, a gente... vai se exercitar, vai cuidar de você, vai... Eu digo isso porque eu acho que é o mais comum da gente... É o mais rotineiro de acontecer. Não é fácil, não é uma coisa, eu espero, né, que na sua vida não seja comum as pessoas morrerem assim, do nada. Muita gente, desculpe, tomara que não seja, mas enfim, um término de relacionamento é muito mais corriqueiro do que uma morte. Ou uma demissão, por exemplo. Ou uma demissão, por exemplo, assim. Então,
Você pode estar sofrendo, mas por favor, cuide de você, porque viver o luto é importante. De fato é. Uhum. Mas não deixa isso acabar com quem você é, porque não tem que ser assim, né? Não pode ser assim. Eu acho que assim, você tem que respeitar o seu tempo e o tempo dos outros também, caso seja uma questão de luto coletivo. Eu acho que você tem que respeitar o seu tempo e ser gentil consigo mesmo, sabe? E com os outros também. E com os outros. Mas também, como ela falou, você pôr um limite. Até porque você voltar para sua rotina, você, por exemplo, se exercitar, fazer as coisas que você gosta, por mais que quando aconteça algo assim, a última coisa que você quer fazer são essas coisas, Traz isso base. isso ajuda a se distrair, isso ajuda a voltar porque, tipo assim, uma coisa que eu sinto muito quando eu tô de luto por algum motivo, eu perco a visão de, tipo, o sentido das coisas, sabe? E voltar à minha rotina, voltar a fazer as coisas que eu tenho que fazer, meio que me traz essa visão de sentido das coisas. Traz uma base. Sim. Você tem pra onde voltar. É importante que você fale sobre. Eu acho que nenhum luto se supera só aqui dentro. Cara, você tem que pôr pra fora. Não precisa você nem conversar com alguma pessoa, porque tem gente que gosta de fazer isso. Se você escrever sobre, já ajuda bastante. Porque nada é muito certo quando só se tem na cabeça. Por mais que você tenha muita certeza de alguma coisa, escreve aquilo. Acho que pôr pra fora de qualquer maneira é bom. Faz um áudio. Registra. Não tô nem falando, tipo, não, eu quero ter a memória disso, porque eu falei que eu gosto de escrever. Só põe aquilo pra fora. Faz bem. E pra porque quem, tipo... tirar esse peso de você, seja conversando com alguém. Conversar com alguém é ótimo. Principalmente se você faz terapia, ótimo, perfeito. O trabalho de terapeuta é te ajudar a processar aquilo. Eu acho que não é te dar uma solução, mas enfim. Pra quem gosta, pra quem, tipo, sente que conversar com alguém ajuda, porque não é todo mundo, que nem ela falou, eu acho muito importante você procurar alguém pra conversar, seja um amigo, familiar, um terapeuta. A gente fala isso em todo vídeo. Procura um profissional. Procura um profissional. Mas resolve bastante coisa. Pra quem acha que conversa ajuda, procure alguém pra conversar, sabe? Sobre... Se abra, bote pra fora da forma que você acha que vai ser melhor pra você, da forma que vai te confortar mais, sabe? Porque realmente ajuda muito. Ficar guardando as coisas aqui dentro, uma hora você explode e não é legal. Não é legal, sabe? não faz bem. Me fala de você já sentiu algum luto sem saber nomear? Porque é uma coisa muito fácil de acontecer. A gente geralmente sente as coisas sem saber o nome. E aí a gente fica, tipo... Sem entender o que tá acontecendo. A gente fica, porra, o que tá acontecendo? Entendeu? E é bom saber nomear as coisas porque... A gente dá um norte, dá um né? norte legal, assim. Tu saber o que você tá sentindo e falar, ok, como eu vou processar isso? É um ponto de partida. Mas conta aí pra gente se você já passou por algum tipo de luto. Não precisa entrar em detalhes, eu sei que é uma parada muito pessoal, mas se você estiver à vontade pra comentar com a gente, claro que a gente quer aqui é um saber. lugar seguro pra isso. E é basicamente isso. A gente tá em todas as redes, como eu já falei antes. A gente tá no TikTok, no Spotify, Instagram. no Instagram e no YouTube. E no YouTube. É isso. Não tem como você não falar com a gente. Fale com a gente. É isso. Siga a gente lá. E é isso. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.